Ex-ministro da Fazenda, da Administração e de Ciência e Tecnologia, o economista Luiz Carlos Bresser Pereira é um dos mais respeitados analistas econômicos do país. Minha mensagem veio a seu escritório para uma conversa sobre a conjuntura econômica atual. Eu gostaria de começar agradecendo a oportunidade, professor, lhe perguntando um pouco sobre como o senhor se define como um economista heterodoxo. Eu digo que eu sou um economista heterodoxo porque eu tenho horror de qualquer ortodoxia. Eu tenho horror da ortodoxia neoclássica ou monetarista, que é o que domina hoje as universidades. Eu tenho horror da ortodoxia marxista. Tudo que for ortodoxo é burro, né? E é uma coisa, enquanto que economia é alguma coisa que você precisa pensar. É uma realidade muito complexa, muito cambiante, em que as teorias são modestas, né, e o pensamento absolutamente fundamental. No caso deste ano de 2011, professor, eu gostaria de saber a sua impressão sobre o ambiente econômico no país hoje. Fala-se muito da inflação, eu queria que o senhor também comentasse a respeito dos índices de preço, né? Eu acho que a economia brasileira se aqueceu realmente bastante no ano passado, de forma que esse foi uma das razões de um certo aumento da inflação. Creio que também há fenômenos no nível internacional, né? A subida do preço das commodities, de um modo geral, que para nós é uma benção do ponto de vista das exportações, né? Do ponto de vista da inflação nos atrapalha. Mas agora, na hora que começa a aquecer a economia, uma das medidas é aumentar os juros, que se faça. Mais importante é cortar o crédito, e o governo já fez também isso. Agora, os brasileiros continuam otimistas, né, professor? Os últimos índices de confiança que têm aparecido, eles demonstram esse otimismo, que é um pouco inato, né, do brasileiro, mas eles continuam otimistas, ou melhor, continuamos, né? Como é que o senhor também está otimista aí nos próximos? Eu não estou muito otimista, né? Eu não estou muito otimista porque o Brasil não conseguiu resolver, o governo Lula não conseguiu e a presidente Dilma não pareceu disposta a resolver o problema fundamental da economia brasileira, o desequilíbrio fundamental, que é a taxa de câmbio sobreapreciada. As ideias ortodoxas e burras, né, de que você deve crescer, por exemplo, com poupança externa, né, ou que o que é impossível administrar a taxa de câmbio, né, continua a prevalecer no Brasil, e o governo não se sente à vontade para, nessa área, intervir. Então, nós vamos ter um crescimento sempre medíocre, ao invés de um grande crescimento como nós podíamos ter. Certo. Muito obrigado, professor.